a melhor forma de você se sentir estimulada a fazer algo é quando você vê uma outra pessoa em que você se vê como ela fazendo essa atividade, né? Então, quando eu conheci mulheres dentro do Fora do Eixo, por exemplo, que foi o início de quando eu comecei a trabalhar com isso, em postos de liderança, em postos que começaram da mesma forma que eu e chegaram num posto em que eu adoraria ter chegado, ou que eu admirei, né? A forma como elas trabalhavam e a forma como elas exerciam aquele trabalho, aquilo me estimulou o tempo inteiro, né? E naquele momento, o nosso trabalho era muito assim, o trabalho do Fora do Eixo ele era muito de estimulação, né? O tempo inteiro. Então a gente sempre pegava os membros novos do coletivo e botava eles junto dos membros antigos na intenção de estimulá-los, né? E muitos cargos do Fora do Eixo eram liderados por mulheres, muitos. E isso sempre me estimulou, com toda certeza. Isso me estimulou também a continuar trabalhando, né? Porque se eu me sentir estimulada daquela forma, eu poderia estimular alguém também, né? Então, é por isso que quando a gente faz a curadoria de um festival como Maionese, eu sempre busco ter bandas de mulheres. Por mais que existam pouquíssimas bandas de mulheres, ter uma banda de mulher tocando no festival traz a vontade para algumas mulheres que possam não ter coragem de começar a tocar e a tocarem, né? Terem mulheres em equipes de cinema ou de produção ou do que quer que seja, traz coragem para uma outra mulher que não estava com coragem de executar uma tarefa como aquela se ver executando, né? Então, só por isso eu penso que eu permanecer nesse trabalho, permanecer fazendo isso possa ser estimulante para outras companheiras, outras amigas, por isso mesmo, assim, de uma maneira bem simples, de uma maneira bem uma estimular a outra sem nem pensar em estar estimulando mesmo. De todos esses trabalhos que eu fiz pela primeira vez, porque foi tudo pela primeira vez, visto que eu não estudei, né, para coisa, né? Eu nunca fiz um curso de produção, nunca fiz um curso de nada disso, assim. Depois de ter começado a fazer, a gente buscou fazer algum tipo de formação, né? Vem buscando sempre. Mas eu não fiz um curso para tal. Então, todas as coisas que eu fiz foram todas pela primeira vez, né? Então, quando o Rafael me chamou para fazer a produção do filme dele, foi pela primeira vez. Quando o Vladimir me chamou para fazer a direção de arte do Vulto, foi pela primeira vez, né? Então, e aí vai sendo um monte de primeiras vezes. E aí você pensa que de repente pode ser capaz de fazer aquilo, mesmo pensando que não é de maneira alguma. Os companheiros ali ao seu lado também são muito importantes nisso, e dizer, sim, você vá lá. Rapaz, mas não sei não, se vai dar certo isso aí, mas... Não, pô, vamos lá, a gente conversa com fulano, com cicrano, e a gente vê aí como é que a galera dá umas dicas e faz. Aí eu acho que isso é importante para que outras pessoas façam a mesma coisa, né? Massa, eu acho massa poder exercer a função de produção, acho massa exercer a função de diretora de arte, acho do caralho, mas eu acho que deve ser muito massa ser diretora de um filme. E aí eu comecei a pensar isso, comecei a conversar com algumas pessoas e isso tem que acontecer, né? Se bate a vontade de uma coisa na hora, você tem que buscar alguém lá pra dizer, e aí, como é o melhor jeito? Vamos fazer, velho? Vamos, bora. E aí arruma uma galera doida igual e faz.